Expert Talks. Expert Talks. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Expert Talks. Vocês sabem, né? A gente tem aqui semanalmente conteúdo sobre intercâmbio cultural. E hoje nós vamos receber uma convidada que vai contar a experiência dela no programa de férias. E comigo, para receber esta convidada e entrevistá-la, temos aqui a nossa querida Cris Aleixo, que sempre está aqui conosco. Bem-vinda ao Expert Talks. Bom dia, Gê. Obrigada. É sempre uma delícia estar aqui com vocês. E hoje, né, para falar sempre de programa de férias, que é uma coisa que a gente adora, sou suspeita. E você é a rainha do nosso programa de férias. E hoje, como você disse, a gente vai fazer um bate-papo bem gostoso aqui com a Sofia. Sofia acabou de voltar do programa dela de intercâmbio. Bem-vinda, Sofia. Obrigada, gente. Eu já vi esse programa no YouTube, então estar aqui é uma grande honra. Muito obrigada por me convidar. Eu vou contar um pouquinho dessa experiência que eu tive, que foi uma das melhores experiências da minha vida. Eu acho que eu recomendaria ela, eu tenho certeza que eu recomendaria ela para qualquer pessoa que sentisse um pouquinho desse medo e receio que eu tive antes de ir. Opa, e é isso muito bom você já trazer que existem vulnerabilidades, né, Sofia? A gente tem medo quando vai viajar e é muito bom ter a tua experiência aqui, que outras pessoas também, outros estudantes vão se identificar com você e vão perder os medos. Muito bem, Sofia, conta pra gente pra qual destino você foi no seu programa de férias. Eu fui pra Boston pela primeira vez na minha vida e viajei sozinha. Eu peguei no aeroporto de Gig, do Rio de Janeiro, fui pra Houston, no Texas primeiro, e depois de lá eu peguei um voo pra Boston. E, cara, que lugar lindo. Lá é muito, muito lindo. E é um contraste muito grande da cidade que eu vim, né, que é do Rio. Então, ver uma cidade grande assim, ver uma cidade cheia, bem diversificada. E aí, eu indo sozinha, né, eu tive aquela experiência, né, como você citou, de medo e receio, porque eu nunca tinha viajado sozinha e nunca tinha viajado internacionalmente sozinha. Então acabou que eu tinha muito esse medo de, meu Deus, se não dá certo, meu Deus, e se acontecer alguma coisa, mas não deu nada, foi super tranquilo. E as plaquinhas no aeroporto e tal, eu tinha muita ansiedade, muito medo de perguntar para as pessoas as coisas, tanto que quando eu cheguei em Houston, o meu papelzinho não tinha o gate, né, que é o lugar que você espera o seu voo. Tive que perguntar para um moço no aeroporto e eu me tremia, muito medo, mas depois que eu soltei, eu pensei, poxa, não foi tudo isso, eu consigo, não foi tudo isso que eu achava que era. E dá um ar de independência, dá aquela sensação de, pô, eu consegui isso sozinha, entendeu? Isso é muito importante, principalmente para pessoas da minha idade. E como foi esse processo, Sofia, de decidir usar uma parte das suas férias? Foram 2 semanas, né, que você ficou. 2 semanas. Como que foi esse processo? Ai, vou usar parte das minhas férias para poder fazer um intercâmbio, decidir o destino. Conta pra gente esses bastidores antes da viagem, que é sempre legal saber, né, Cris? Porque é um momento de maior ansiedade, né? Quando o estudante está pensando no destino, está se preparando. E aí tem aquela insegurança, aquele medo de vou sozinha ou vou em grupo. E você foi a guerreira, né? Já vou na primeira viagem, vou sozinha. Conta pra gente um pouquinho desse processo. O meu intercâmbio foi um presente pra mim, então já chegou com tudo anotado. Vou pra Boston, na sede da CATS. Então, quando eu recebi a notícia, né, que eu tive a escolha de ir ou não, eu falei, claro que eu vou. A escolha foi simples, sim ou não? Foi sim. E aí, eu entrei no site da CATS, eu vi tudo com a minha mãe certinho, pra ver se era seguro, pra ver tudo, e era tudo bonitinho, tudo certinho, tudo organizado. E aí o processo de ansiedade até chegar lá, porque, né, eu fui em julho, fui no programa de férias, então até chegar lá, até aquela ansiedade de, meu Deus, eu vou ter que ir sozinha, aquele negócio de dormir, de, meu Deus, eu não vou ter ninguém do meu lado pra me ajudar. Então acho que realmente no dia mesmo que soltou tudo, que eu fiquei mais leve. Antes foi aquela ansiedade de, será que eu consigo, será que eu não consigo, mas cheguei lá, tudo muito tranquilo. Então, os bastidores foi meio esse presentinho que eu ganhei, mas foi o melhor presente que eu já recebi. Presente maravilhoso. Presentei mais as pessoas assim, com intercâmbios, viagens, né? E aí, fazendo um gancho, Cris, pra quem aí é um pai, tio, tia, amigo, enfim, que quer presentear um adolescente, um jovem,
com o intercâmbio, os nossos programas de férias, eles acontecem quando mesmo? Só pra gente relembrar aqui. Eles acontecem em janeiro, nas férias de janeiro e nas férias de julho. Lembrando sempre que a gente está no Hemisfério Sul, né? E daí a grande maioria das ofertas de programação no Hemisfério Norte, então a estação do ano é invertida. As férias de julho são as férias de verão, Isso. que é o programa que a Sofia fez, ela pegou o verão lá em Boston, e as férias de janeiro é para quem quer ter uma experiência de inverno, ao contrário do nosso. E o bacana desses programas de férias, e a Sofia sabe bem, né, são programas curtinhos, de 2, 3, 4 semanas, então não tem nenhum... É difícil falar prejuízo, né? Porque intercâmbio não quer prejuízo, mas não tem nenhum impacto. Não vai concorrer ali com a agenda acadêmica Sim. regular. Exatamente isso. É durante as férias escolares aqui do Brasil. Isso que é muito bacana. Bom, muito bom. E aí a Sofia, ela tem uma particularidade, porque quando ela foi fazer o programa, você já tinha um bom nível de inglês, certo? Né? E aí às vezes a pessoa pode pensar, né, Cris? Mas eu já tenho um bom nível de inglês, por que eu vou fazer um intercâmbio? Aí entra o programa que ela fez, né? Que são os programas assim, de especialidades, assim, que a gente pode... Exatamente. São programas que a gente chama de pre-college, na verdade. Tem várias temáticas diferentes, desde medicina, direito, relações internacionais. E a Sofia fez um bem interessante, chamado Young Professionals, que você tem meio que uma experienciazinha de tudo, né, Sofia? Conta pra gente um pouquinho da estrutura do programa. Como é que é isso? O Young Professionals, porque eu fui com 2 semanas, eu tinha 2 semanas de intercâmbio. Então, o Young Professionals Program, ele é justamente para essa faixa de idade, para quem tem um maior alto nível de inglês. E aí, na primeira semana, o professor basicamente explicou o que era uma empresa, como ela era composta. Ele explicou o que era CEOs, explicou o que eram as empresas parceiras, como que a gente investia. E aí, na segunda semana, ele dividiu a sala em grupos, tinha outras 6 pessoas na minha sala, então a gente foi dividido. E a gente teve que criar a nossa empresa do zero e apresentar a ele. E convencer ele, assim, a puxar a empresa para ele, a investir na gente. Então, a minha empresa se chamava Click and Look. Eu fiz com 2 italianos e um brasileiro. E aí, a gente fez essa empresa, que é basicamente um aplicativo que proporcionava... É tipo o Shein, Shopee, que a gente meio que proporcionava esse envio global. E aí, a gente teve que apresentar ele, essa nossa empresa, explicando os pontos altos, os pontos baixos, que é o SWOT Analysis, né? E aí a gente teve que fazer tudo isso em grupo, e isso é muito legal, porque ele basicamente faz a gente ter essa conexão com os nossos parceiros em grupo, porque todo mundo de lá é de um cantinho do mundo, então a gente teve que todo mundo se unir para conseguir fazer isso, e deu tudo certo. Então, essa união é o que esse programa quer, e no final a gente ganha um certificado falando que a gente concluiu. Entendeu? Então, enquanto as outras turmas tinham aulas de inglês básico, a gente teve essa aula de empresas e no final a gente ganhou um certificado. Que programa incrível. Então, veja, né, nos programas de férias tem várias possibilidades, né? Então, como a Sofia ela já tinha um nível maior de idioma para poder fazer esse programa, né? Então, encaixou super bem, né, para ela ter toda essa experiência. E a gente comentou, né, você foi sozinha, mas não ficou sozinha lá, porque Exato. você encontrou pessoas do mundo inteiro para poder fazer o intercâmbio contigo. Uma outra dúvida que eu tenho aqui, Sofia, como que foi a questão de acomodação, né? Você primeiro já teve ali aquele primeiro impacto que você falou que estava com aquele receio de viajar sozinha, mas viajou, conseguiu se desenrolar ali no aeroporto, chegou para onde você foi? Onde você ficou acomodada? Eu fiquei acomodada na sede da Cats mesmo, que fica em Boston. Eles me pegaram de van no aeroporto, então já cheguei lá, eles já estavam lá me esperando, então não é aquela coisa que você vai chegar lá e, meu Deus, que desespero, não tem ninguém. Eles já vão estar lá, vão te buscar. Chegando lá, eles me deram um crachazinho com a chave do meu quarto, que era individual, eu não dividia com ninguém, então eu tinha bastante privacidade. E os banheiros eram dentro do quarto também, então realmente era tudo lá só pra mim, entendeu? Eles tinham as regrinhas básicas, como 9 da noite já dentro da acomodação? Da acomodação mesmo, sim. E 10 horas dormindo, entendeu? E aí lá a gente trancava a porta e... A nossa chavinha mesmo, era só não perder a chavinha que tava tudo bem. Não perca a chave. Exatamente. Mas ficava num crachá no teu pescoço, então tá tudo certo. E aí, tinha lá um banquinho de coisas se você quer guardar documento e tal. Você tava pra trancar direitinho, mas ninguém conseguia entrar no teu quarto. E aí lá tinham vários corredores, assim, era bem grande. Tinha o lado dos meninos e o lado das meninas, então era tudo bem separadinho. As meninas não podiam entrar do lado dos meninos e vice-versa pra segurança. E tinham
tinham dois andares. O andar de cima tinha tipo um lugarzinho de joguinhos, mesa de ping-pong, uma TV. E aí a gente ficava meio lá, tinha um micro-ondas lá também. E aí era bem acomodante mesmo, muito confortável. Legal, muito, muito boa essa experiência, né, você já se sente, né, meio que como se você estivesse fazendo a universidade mesmo, né? É uma coisa que eu estava até comentando com a Sofia, isso é uma experiência tão bacana e a gente não tem aqui no Brasil, que a gente chama de boarding school, né, que você estuda e mora no mesmo lugar, é um campus enorme, né, com uma infraestrutura maravilhosa, a Sofia pode falar melhor que eu até, mas você tem lá o seu horário de acordar, aí você desce para um refeitório, tem café da manhã, almoço, jantar, as aulas, as atividades, é tudo muito planejadinho dentro desse espaço lindo que vocês tem que ter muita responsabilidade, muita, porque é uma hora para acordar, o café de manhã é de tal hora até tal hora, então não é para falar que o café de manhã começa às 9 horas e vai até meio-dia, tanto que as atividades que a gente fazia eram depois do almoço pra gente já fazer de barriga cheia. Entendeu? E aí você podia... Você tem o seu dia todo organizadinho. Tá tudo organizado. Você ganha uma planilha. É meio que uma bolsinha que eles te dão. Tem a planilha das suas aulas, a planilha de tudo que você vai fazer depois. Então, realmente tá tudo organizadinho lá pra você. Não tem como você se perder. Aí é a sua autorresponsabilidade, né, de se organizar, porque ainda mais a Sofia estava num quarto que era individual, não tinha nem ninguém ali para acordar ela, para avisar, era ela, né, por ela mesma, assim, dizendo, para controlar, né, todos esses horários e tudo mais. E só voltando um pouco no dia da recepção, você contou uma coisa pra gente aqui fora dos bastidores que eu achei super engraçada também, né, que eles te localizaram lá também no aeroporto por conta de uma identificação que é, assim, é nossa marca registrada aqui na Experimento, né? Como que eles conseguiram te encontrar ali facilmente, Sofia? A blusa da Experimento que você ganha quando você vai fazer o intercâmbio é um verde neon. Você não consegue se perder. Aí a blusa deles, da staff, né, que era rosa e azul, eles explicaram isso pra gente. Quando chegar no aeroporto, é só procurar uma pessoa com uma plaquinha rosa e azul. Só que não era nem a pessoa, era eu. Eu estava de verde neon. Eu não tinha como me perder. Você não precisa nem procurar, você foi achada. Exatamente. Eu cheguei lá e aí eu, né, peguei minhas malas e tal, fiquei parada. Eu falei, pô, vou começar a procurar o azul e o rosa. Eles me acharam antes de eu conseguir achar eles. Eles já... Porque eu fico parecendo uma ervilha no meio do aeroporto, entendeu? Essa é a nossa marca registrada, né, gente? Mas é importante também falar isso, porque até também é uma forma, assim, de segurança também para os procedimentos no aeroporto. Então, assim, sempre trazendo esse ponto da segurança, que a gente gosta muito de ressaltar nos programas de férias, né? Então, para quem é pai e mãe e tá assistindo, seu filho não vai ficar perdido. Vou encontrar ele, pode ter certeza que vai ser encontrado. E no campus também total segurança, como a Sofia já relatou aqui. Então, não tem problema nenhum, tá bem acomodada, bem segura. E a única coisa que precisa fazer é seguir o cronograma, né, Sofia? Seguir o cronograma, tá tudo certo. Uma outra coisa que os nossos alunos sempre gostam de saber, e é bom você que teve a experiência lá, é a questão da alimentação. Como que a comida era boa, não era? Tinha comida toda hora? Conta pra gente. A culinária era uma delícia. Olha, desmistificando a culinária americana. Olha, é porque... creio eu que era comidas de diferentes lugares, mas tinha o básico, que era salada, arroz, tomate, frutas, essas coisas. Tinha um sanduíche, tinha áreas de bebidas e tal, bebidas tipo refrigerante, água. E aí, todo dia era uma comida diferente, nunca era nada igual. Então eu lembro que às vezes tinha algo do México, tinha algo da Venezuela. E eu lembro que acaba quebrando esse tabu que a gente tem de o que o pessoal come. Tipo, o que o pessoal come nos Estados Unidos, o que o pessoal come na Indonésia, aí tem lá, entendeu? Eles meio que dividam essa culinária pra gente provar um pouquinho de tudo, entendeu? E é muito importante você ir provar essas coisas novas pra você realmente absorver toda a cultura. Então não tem como você passar fome, café de manhã também, básico, ovo, entendeu? E como eu disse, tem uma hora regradinha, tudo direitinho. Então não tem como você passar fome. Lá é muito cheio. Tem vários, lá é muito grande também. E as mesas são bem grandes para você sentar em grupo. Você sabe uma coisa muito importante em relação à alimentação, né? Ninguém é feliz com fome, né, gente? A verdade é essa, é verdade. Né? Pelo amor de Deus, né? E eles têm esse cuidado, isso eu acho muito bacana também nos programas de intercâmbio, né? Eles têm esse cuidado, como eles recebem estudantes de diversas nacionalidades, né, Sofia? De fazer aquilo que você está acostumado a comer no seu país. Isso te dá um conforto tão grande. Saber que um dia você vai lá, você tem um arrozinho, você tem um feijão. Então Isso é muito bom. Nossa, e, né, a mesma coisa
coisa com o México, com a Indonésia, como você disse, com a China, com o Japão. A comida conforta a gente, né? No momento que você tá meio... Principalmente na chegada, você ainda não conheceu muita gente, tá lá meio desorientado e tal. É uma coisa boa, né? Comida é uma coisa confortante. E eu também passei um feriado muito legal lá, que é o 4th of July. Então lá a gente comeu realmente a comida típica americana, que a gente teve que montar o nosso próprio sanduíche, nosso próprio hambúrguer, e aí tinha batata frita, tinha churros, essas coisas lá pra gente comer. E aí depois a gente viu os fogos e tal, foi muito legal, foi uma experiência muito legal. Tinha bandeira dos Estados Unidos espalhada por tudo que é canto. Então foi uma experiência realmente um feriado, entendeu? Tipo carnaval aqui, foi muito legal experienciar. Isso eu acho incrível, né? As experiências que a gente tem, vamos dizer, para além das aulas, né? Que é você vivenciar um feriado que é super típico ali nos Estados Unidos. Então, que legal, Sofia, gostei bastante. E aí, conta também um pouquinho mais pra gente essa questão do dia a dia. Você fez um curso super legal. Praticamente virou uma empreendedora nessas 2 semanas, né? Já teve que montar o seu negócio. Quantas horas de aula você tinha? Como que era essa dinâmica ali com professores, com seus colegas? Acho que é interessante a gente saber um pouquinho como que funcionava essa parte da aula. E depois a gente vai falar da parte também que é melhor ainda, que são dos passeios. Mas antes vamos falar das aulas. A gente tinha aula, a gente normalmente acordava porque o café era por volta das 9, então a gente tomava café e depois ia pra aula. Então pra responsabilidade mesmo, normalmente a aula começava às 10h50, então a gente podia ter a liberdade de comer o café de manhã e depois ir lá cedo. Como eu acordava cedo, estava acostumada a acordar cedo, eu tomava o café e já esperava lá, que a gente esperava numa salinha, e aí quando o professor chegava, já ligava as luzes, já sentava todo mundo. Não é aquelas cadeiras que é igual aqui do Brasil, era tipo uma mesinha, aí outra mesinha, aí tinha umas cadeiras em volta, bem cadeira de universidade mesmo, e aí sentava todo mundo lá, meio bagunçado, e depois na segunda semana eles arrumaram. Mas era um professor só, aí ele tinha uma tela lá que passava vídeos, a gente já viu vídeos dos Sharks, né? E aí a gente meio que aprendeu com essas videoaulas como que era a empresa, ele explicava, tinha um quadro lá também que ele explicava. E aí essas eram as aulas normais. Agora a gente tinha aula de tarde também, que aí ele liberava a gente almoçava, e a gente voltava de tarde e acabava por volta das 6, entendeu? Que aí era a hora do jantar. Então, pra quem achar que é chato, não é chato. Às vezes acha que vou ficar o dia todo na aula, não é chato. Você vai aprender muito e você pratica muito seu inglês, entendeu? Mas não fica lá na aula assim, quietinha, observando. Pratica, fala, vai em frente, entendeu? Se comunica, porque isso é muito importante pra você até crescer também, crescer na sua língua, crescer pra você aprender como se fala, entendeu? Principalmente se você quiser fazer algo fora, você tem que aprender, né, as línguas de lá. Eu não sabia o que era um SWOT, o SWOT Analysis, tive que aprender, tive que fazer tudo, pratiquei, eram mini projetinhos também que ele dava, e todo dia ele fazia uma mini provinha de conhecimento, não é prova, era uma provinha tipo, o que é isso? O que é aquilo? O que é um CEO? O que significa as siglas do SWOT Analysis? Aí a gente tinha que explicar e tal, mas não era nada que vale ponto, que era aquela pressão, não, era tudo bem tranquilo. Então foi uma experiência muito legal. Muito bom, muito bom. E nos tempos livres, né? Você estudou bastante, até porque tem que aproveitar também, né? Porque são 2 semanas, né? Passa rápido, então tem que aproveitar bastante esse tempo em sala de aula. Mas você também teve algumas experiências, né? Fora da sala de aula, passeios. Conta pra gente alguns passeios, que lugares você conheceu, que você mais gostou, que também a gente tem essa curiosidade de saber, né? A gente foi pro Harvard, pro campus de Harvard. Que chique. A gente foi pro campus do MIT, que é a escola de tecnologia lá. Maravilhosa. A gente também foi num cruzeiro, a gente foi num parque, que tinha um parque aquático e um parque normal, a gente foi nos 2. A gente foi no Quincy Market, que é meio que um centro comercial muito importante lá, e a gente foi pro centro de Boston. Então, eu acho que o lugar que eu mais gostei foi Harvard mesmo. É uma coisa que eu não esperava que fosse. Eu achava que ia ter uma entradona, Harvard, mas não é isso. É bem simplesinho, mas o campus é lindo. Muito verde, muitos prédios que você olha e fala, caraca, muito legal. E é muito antigo também, então dá aquele ar de respeito que você entra lá e fala, muito respeito. Mas eu gostei muito do parque também. Foi muito legal. E aí, é porque é uma segurança que a gente tem. Entendeu? E aí, como eu já tinha citado antes, os maiores de 16 podiam ficar livres, entre muitas aspas, pra ir pra onde eles quisessem. Legal. Se tinha um tempo, assim, mais entre vocês, assim, os estudantes, isso, tinha mais... Isso. Aí você escolhia, se você tinha outra amiga com 16, vocês podiam ir junto. Como eu fui com 17, eu já podia ter mais esse livre
é árbitro, né? Mas é um respeito e uma confiança que você tem que ter também, porque por mais que você esteja com crachá, você que tem que voltar até o lugar, eles marcam lá, gente, volta esse horário, então você tem que estar lá esse horário, entendeu? É mais pro respeito e a confiança mesmo. E aí eu lembro que no centro de Boston eu visitei vários lugares, tomei sorvete, o Ben & Jerry's que eu nunca tinha provado, tomei. Ai, que é uma delícia. Muito. E meio que o centro ficava colado com Harvard, então a gente tinha os tempinhos que há pra comer, aí todo mundo ia pro Starbucks, todo mundo ia pro McDonald's, aí teve as farmácias que tinham tudo. Todo mundo adora farmácia nos Estados Unidos, é incrível, porque tem tudo mesmo. Tem tudo mesmo, tudo mesmo. Parece um mercado e uma farmácia. A parte de baixo era farmácia, tu subia, era um mercado. Aí eu ficava assim, caraca. E aí você tem esse direito de comprar, né, o que você quiser levar também. Então, isso foi bem coladinho com Harvard. A gente foi lá, teve um momento expedição, que a gente ia lá, explicava tudo. E depois que explicavam meio que a história inteira, eles te deixavam. Livre pra você circular Livre. lá. Olha que delícia. E aí, muito gostoso. E aí tinham lojas de roupa, pra quem se interessa. Comprar um moletom de Harvard. Eu comprei um de Boston, ele tá na minha mochila, inclusive. Só que esse eu comprei no Quincy, que o Quincy é um centro enorme, comercial, tem um monte de coisa legal, um monte de coisa típica, porque lá é uma cidade muito diversificada. Então, você realmente consegue encontrar de tudo um pouco lá. Então foi muito legal, esses passeios muito legais. E na maior parte deles, a gente foi sábado, né? Eu digo, foi sábado e domingo na primeira semana, só sábado na segunda, porque eu fui embora domingo. Sim. Mas no meio da semana também, se eu não me engano, as minhas aulas eram toda quinta e sexta, ou todas quartas e quintas de tarde. Então eu tinha segunda, terça e às vezes sexta para fazer esses passeios. E a gente conseguiu convencer o nosso professor no penúltimo dia, se não me engano. O que eles convenceram? A gente convenceu ele a levar a gente pro centro, né, de Boston, pra gente conhecer a sede do Google, pra gente conhecer a sede de outras empresas, né, já que tava no mesmo assunto. Uma proposta boa, bem acadêmica, vai. Aí a gente conheceu um pouquinho, a gente fez meio que um tour dos prédios importantes. E aí a gente teve uma palestra também, que a gente foi muito legal. Então a gente meio que teve esse tourzinho e depois a gente voltou pra escola, mas foi bem interessante pra aprender, pra quem gosta de saber da história dos lugares, foi bem interessante. Então você gostou de Boston, pelo jeito, né? Eu voltaria sempre. E assim, e não basta convencer o seu professor, você convence o seu professor em inglês. Não é? E você pegou um ponto importante, hein? Aí sim. A Sofia, a turminha dela ali já estava em um outro nível, né? Uma coisa é você convencer o seu professor na sua própria língua, outra coisa é você convencê-lo em outro idioma. Você viu a pessoa que estava ansiosa, meio com medo, insegura, conseguiu convencer o professor a levar para outros lugares. Ela arrasou, voltou dessa viagem afiadíssima. Pois é, e uma coisa muito bacana, né, Sofia, que você falou pra gente um pouquinho antes, nesse projetinho que vocês fizeram na segunda semana de programa, que era você, mais um brasileiro e 2 italianos, né, num grupinho de 4. De novo, né, ela e o brasileiro falando português, os italianos falando italiano, obviamente, e todo mundo falando junto em inglês para poder conseguir se comunicar e apresentar o projeto e tal. Essa reunião de culturas, que é o mais bacana do intercâmbio, né? O quanto você vai além. Foi-se a época que um programa de intercâmbio era só, vou estudar inglês. Olha o quanto a Sofia evoluiu em 2 semanas. Exatamente. Não tinham só esses passeios assim que a gente ia pra rua, também tinham uns eventos dentro da escola mesmo, que eram os eventos mais depois do jantar mesmo, antes de dormir. E aí tinha um Halloween, que a gente teve que ir vestido de Halloween, tinham docinhos lá. Fizeram um Halloween antecipado pra vocês. Exatamente. A gente também teve o International Night, que foi quando os grupinhos mesmo, tinha um grupinho de brasileiro que tinha ido depois, um grupinho de países asiáticos que foram, e eles apresentavam, ou você podia fazer em dupla mesmo, sozinho, apresentavam danças, apresentavam comidas. Eu tentei ir lá pra apresentar o brigadeiro, mas eu não consegui. Poxa vida! Eu vou lá de novo. Vou lá de novo só pra... Pois é, porque eu não podia levar e eu não podia fazer lá, então eu fiquei... entendi, poxa. Então Mas eu consegui aproveitar muito, os brasileiros tocaram também, dançaram danças típicas, então foi muito legal, a gente apresentava. E também tiveram vários joguinhos mesmo. Na primeira noite a gente fez meio que um Get to Know Me, a gente andava em círculo, aí com a música tocando, aí quando a música parava a gente teve que parar, virar pra pessoa do lado e falar nosso nome, nos apresentar. Então
quebra meio que também esse preconceito internalizado que a gente tem, entendeu? Eu tinha amigos de todos os lugares do mundo, fiz amizade com México, fiz amizade com Vietnã, fiz amizade com a Rússia, países que a gente nunca achava que ia fazer amizade. E aí a gente, foi muito legal. Depois, na segunda semana, eu conheci mais meninas da minha idade, então foi bem legal também. Só que eu queria dividir um joguinho em específico, que eu acho que foi mais divertido que eu tive, que foi no segundo dia, que a gente teve que dividir todo mundo lá em grupos. E aí a gente tinha um papel, que a gente escrevia, tipo, o nome do nosso grupinho. Eu tenho esse papel colado na porta do meu quarto. Pô, marcado mesmo. Legal. E aí... É porque o nome era The Chillings. E aí eu lembro que eu era capitã junto com outro brasileiro. E aí a gente teve que, tinha uma regrinha, não podia mexer no celular pra você realmente aproveitar. E aí quem mexia no celular, a gente podia, tá mexendo. Aí perdia ponto. Aí virou todo mundo na competição. Virou meio um ali vigiando o outro. Era mímica. O primeiro era mímica que a gente fazia. A gente tinha que pegar um filme e fazer a mímica do filme. E aí, nossa, mas foi muito divertido porque virou uma zona. Mas uma zona gostosa, não foi uma zona de bagunça. Aí o outro era um jogo de botar balão, onde a gente bota o balão na barriga e fazer meio que uma centopeia. Quem deixasse o balão cair, teria que voltar pro início. E aí foi muito divertido porque eles iam marcando pontos, né? O nosso time era o time roxo. E aí eu lembro que a gente ficou em terceiro, eu acho. Mas eu lembro que o time azul que tava do nosso lado vivia roubando. Sempre tem esses que roubam, é um absurdo. Ficava apontando. Mas a moça que tava comandando tudo, aparentemente a cor favorita dela era azul, porque ela não via ninguém roubando no time azul. Mas foi muito legal, a gente tirou muitas risadas gostosas. Poxa, juiz, máfia do apito na brincadeira com os adolescentes não vale. Sacanagem. Mas foi divertido aí, Sofia, esses dias aí foram bem divertidos. Conheceu gente de várias nacionalidades, teve oportunidade de fazer um intercâmbio cultural dentro do próprio Estados Unidos, né? Conheceu os Estados Unidos e de outras culturas. Agora eu quero saber como que foi pra você a experiência ali, vamos dizer, do último dia, acredito que foi o último dia de aula, de fazer a apresentação do projeto de vocês, né? Ficaram ali, primeira semana talvez uma parte mais teórica, depois foram pra prática. Como você se sentiu apresentando um projeto de uma empresa, da sua empresa, em inglês, ali pra uma banca? Como que foi isso? Se vocês acham que a apresentação de escola é difícil, vocês não apresentaram uma empresa em inglês. Eu já sou uma pessoa muito ansiosa, eu já senti ansiedade me apresentando na escola, e aí agora eu tive que apresentar com 2 italianos e um brasileiro, uma empresa que a gente criou pegando os fortes de cada um, entendeu? Eu sou boa em organizar as coisas, em dar ideias, em fazer logo, e o Davi, né, que era o brasileiro, ele era muito bom em fazer esse negócio de linguar, de falar, entendeu? E as 2 italianas eram boas com moda. Então a gente pegou meio que o forte de todo mundo, que misturou tudo. E aí elas apresentaram a parte da moda. Eu apresentei o que era a empresa, apresentei o SWOT Analysis. E o Davi ficou com o trabalho de persuadir ele, de falar, vem com a gente, investe na gente. E aí, mas foi uma ansiedade gostosa. Eu achava que eu ia ficar mais nervosa, mas eu não fiquei. Que é todo mundo lá de confiança, era um professor só, então a gente apresentava. E era curtinho, 5 minutinhos de apresentação, mas foi suficiente pra gente conseguir apresentar. Aí foi outro grupo também que apresentou. E vocês assistiam um ao outro? Ai, que legal! Assistimos. E aí, mas o professor era rígido, tá? A gente tinha que apresentar direito. Não é brincadeira. Se eu não me engano, o meu... Porque eram só 2 grupos, né? Mas o grupo antes de mim não conseguiu convencer ele. Então, sério? A gente foi depois. Aí a gente ficou vendo eles, a gente ficou assim na mesa. Meu Deus do céu. Se eles não conseguiram. Como a gente vai ser agora? Se a gente não conseguisse, não ia também... Porque era só a gente tá lá de brincadeira, entre muitas aspas. Mas a gente entendeu? quer conseguir, Mas né? a gente quer conseguir. Aí a gente conseguiu. Parabéns! Agora, uma coisa interessante. Para quem tinha medo, na conexão em Houston, de perguntar qual era o portão de embarque, pois é. Apresentar um projeto em inglês para uma banca 2 semanas depois é uma evolução considerável, né, Sofia? Sim. Não é? Sim. E a gente ouve você falar, 5 minutos de apresentação, mas é uns 5 minutos que você tem que planejar muito bem o que você vai falar naquele tempo, que é curto, para ser convincente. Então, ali vocês exercitaram várias habilidades de vocês. Claro, tiveram os aspectos técnicos que vocês tiveram, né, ali na construção
construção, mas toda essa habilidade do Davi ali de convencer, de vocês pegarem o melhor de cada um. Então, vocês fizeram um trabalho fantástico. Parabéns. Obrigada. Muito bom. Sofia. Estamos aqui partindo para a reta final do nosso bate-papo. Infelizmente, porque passou muito rápido mesmo. A Sofia, ela contou essa experiência que a gente tá achando o máximo. Só vi aqui a Cris, assim, com uma cara de orgulho, né? Eu falo que ela é a rainha, a mãe dos programas de férias, né? Você fica feliz, né, em ver, né, Cris, essa evolução deles. Porque assim, quando a gente conversa com os pais, normalmente no aeroporto, quando a gente vai dar suporte para os embarques e tal, a gente conversa para os pais, não, que 2 semanas vai fazer diferença. Acreditem, pais, acreditem que faz diferença. É impressionante. Tá aí a Sofia que não deixa mentir. E eu fico orgulhosa mesmo, eu até me emociono. Ai, que bom! Sofia, assim, considerações finais, o que mudou pra você nessas 2 semanas, essa experiência que eu acredito que impactou de alguma forma a sua vida? Assim, fala pra gente mesmo, o que mudou depois dessa experiência? Eu fui, né, como eu tinha citado antes, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, eu já fui achando que não ia fazer amigo nenhum, falei, vou ficar mais na minha mesmo pra fazer minhas coisas. Eu voltei com um grupo, a gente tem um grupo no WhatsApp, a gente conversa. E aí, acaba que você fica nessa de, eu vou ficar mais na minha, não vou falar com ninguém. Mas você nem consegue, porque as pessoas já sentem o interesse e tem essa quebra de cultura. Por exemplo, quando eu cheguei lá, eu já tinha lá uma chinesa e uma russa que estavam lá. E aí, eu já fui, assim, brasileiro, gosto de abraço, gosto de beijar a bochecha, fui, oi! Opa! Aí, quando eu cheguei lá, eu só lembro que quando eu fui abrir o braço, a russa fez assim, ó, fica bom. Aí eu... Opa! Oi? Desculpa. Oi? Aí, eu... É meio que aquela, caraca, eles não são essas pessoas quentes que a gente é e tal, mas... eu tinha muito esse medo de testar coisas novas, esse medo de experienciar achando que não ia valer a pena, entendeu? Mas valeu muito a pena. E eu realmente perdi muito esse medo de querer experienciar coisas novas, esse medo de querer viajar sozinha. Eu voltei e falei, quero ir de novo. Agora quero ir de que novo. já teve a experiência boa, vai querer fazer isso mais vezes. O experimento realmente traz uma segurança muito grande pra você com relação a isso. Eles não te deixam se sentir inseguro nenhum santo dia. Não se sentiu perdido em nenhum momento. Em nenhum momento. E os pais ficaram tranquilos também? Meus pais ficaram super tranquilos. E eu tinha o contato, né, de uma experimenter, né, que me ajudou muito. Então, a qualquer instante, se eu me sentisse com qualquer coisa, eu poderia entrar em contato com ela, poderia falar. Mas não vi necessidade, só entrava mesmo pra falar, meu Deus, eu fui pra Harvard hoje, sabe? Pra dividir esses momentinhos felizes. Mas foi tudo muito tranquilo. E eu voltei muito mais feliz do que eu era. O jeitinho que você falou, vai querer ir pra Harvard, de repente fazer uma universidade, vai fazer... Já ficou inspirada, já é uma super profissional, né? Dona de empresa, CEO agora. Depois que o bichinho do intercâmbio mordeu, não tem mais jeito. É o que a gente sempre fala, né? A gente sempre fala, e a Experimento, né? Tem sempre um intercâmbio para cada fase da sua vida, né? A Sofia teve esse grande presente, né? Fez esse programa incrível, achei maravilhoso. É muito bom a gente ouvir, né? Eles que passaram pela experiência contando, a gente fica com mais vontade de ver outros experimenters tendo essa possibilidade, né? Então, aí adolescentes, qual é a faixa etária? Que ele só relembra aqui pra gente? De 13 a 17 anos. 13 a 17 anos para esses programas, né? O pre-college, aí já precisa de um nível de inglês. Pra pre-college a gente indicaria a partir de 14, acho que 13 ainda é muito novinho. Né? Aí faz o de idioma que já vai... até pra dar uma segurança de viajar, né, sem os pais pela primeira vez, normalmente. Aí depois de 14, 15 anos consegue dar aquela fiada no inglês primeiro, né, e depois já consegue fazer um programa mais voltado aí para uma orientação para carreira e para a universidade, como a Sofia fez. Muito bom. Sofia, muito obrigada pela sua presença. Muito Adorei obrigada. o teu relato. E eu espero que você faça outros intercâmbios para você voltar aqui e contar mais histórias pra gente. Pode deixar. Maravilhosa. Cris, também sabe que é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada. Espero que a gente volte aí a falar de outros programas de férias. Tem muito programa, né? Interessante, tem bastante coisa pra gente falar e eu voltarei com toda certeza. É muito obrigada, obrigada, Sofia. A última coisa que vou citar é perca esse medo de viver, principalmente na idade que vocês têm agora. Vocês são muito jovens, daqui a pouco começa a faculdade e tudo. Então, viva essas idades que você tem agora, viva para você conseguir ter essas experiências para você juntar. E vem perder esse medo de viver como eu também perdi.
E de preferência venha perder com o experimento. Ai, porque é muito seguro. A hora é agora, né, Sofia? A hora é agora. A hora Muito bom. é agora. Hora é Então, agora. melhor frase pra gente fechar aqui o nosso Expert Talks. Então, fique de olho aqui nas nossas redes sociais, porque toda semana a gente tem bate-papos como esse aqui, super interessantes. E fique aqui com a gente. Pessoal, até mais. Até mais. Tchau, tchau. Expert Talks. Expert Talks.